Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, feliz ano novo. Espero que esse ano seja muito bom e muito melhor do que todos os outros até agora. E pra quem acompanhou o tour, aqui está meu sofá. Sim, ele chegou, mas ele chegou realmente dia 26, depois do Natal. Mas tudo bem, ainda tem o ano novo, porque hoje, o dia que eu tô gravando é dia 30, então ainda tem tempo. Ainda dá pra se mostrar, olha que bonitinha. Eu amei esse cenário aqui, achei muito chique. Muito maravilhoso. E dá vontade, ó, de ficar assim, ó. Vamos bater um papo assim. Então, como o ano. E aí eu tenho dois barulhos pra explicar. Tá de noite, então vai começar a passar carro, cachorro, essas coisas, fazendo barulho, então, perdão. O ventilador, porque tá um calor infernal. Gente, o que tá acontecendo? Tá muito, muito quente. E meu gato tá um pouco revoltado, e aí ele tá batendo o rabo aqui no sofá. Não entendi. Ele tava bem tranquilo até agora. E como chegou o final do ano, vamos para a nossa segunda parte dos lidos do semestre. Então já tem aqui no canal a primeira parte, vou deixar linkado aqui para vocês assistirem depois, caso não tenham visto, que foi de janeiro até junho, e agora vamos de julho até dezembro. Depois eu vou fazer um geralzão de quantos que eu li pra ficar registrado. Então não esqueça do seu like e bora começar. Em julho eu li 2 livros, e o primeiro foi Reckless, da Lauren Roberts, que é o segundo da trilogia Powerless, então pode ser que tenha um spoilerzinho, mas eu vou tentar não, tá? Com os acontecimentos do final do primeiro livro, a Paydin, gente, que nome esquisito, né? Mas a Pay, ela vira a nossa personagem principal, ela vira uma criminosa e é procurada por todo o reino. Principalmente pelo Kai, que eu esqueci o nome específico, mas ele é tipo o general lá do rei. Só que os dois estavam bem próximos, apaixonados, mas o novo rei, que também é seu irmão, ordenou que ele capturasse a Pei. Então o livro passou a maior parte dele nessa perseguição dos dois e com direito a faca no pescoço, hein? E quando eles finalmente deixam o orgulho de lado e conversam, eles se entendem e percebem que longe de todos aqueles rótulos, eles podem ser eles mesmos e admitir o que realmente sentem. Mas quando voltam pro castelo, tudo muda. Assim, eu achei que tem uma caidinha do primeiro livro. No começo eu achei meio chato, parar. Não sei dizer, o começo que me pegou um pouco, mas depois de um acontecimento mais lá pro meio, até o final, foi assim, gente, meu Deus. E aconteceu umas coisas que eu preciso da continuação. Porque aí começa uma ação, as descobertas, umas coisas doidas. E aí o final, gente, o que aconteceu naquele livro? Então, dei 4 estrelas. O próximo é Em Águas Profundas, da F.T. Lookins. E o Tal, ele é o quarto príncipe, só que ele tem um segredo. Ele é mago igual o avô. Só que ele tem que esconder isso porque o avô usou seus poderes para começar uma guerra. Assim que ele atingiu a maioridade, ele poderia fazer uma viagem de navio e finalmente sair pela primeira vez do castelo. Durante essa viagem, eles encontram um navio abandonado e lá dentro tinha um Atlan preso. Tal ficou encantado por ele, que acabou mostrando seus poderes. Mas não teve muito tempo deles se aproximarem, porque o Atlan resolveu dar um perdido nele e pular no mar, o que deixou o príncipe super abalado. Algum tempo depois, numa das paradas em tavernas, Atlan e Tal se reencontram e ele mostra o seu segredo para o príncipe também, e aí tudo muda. A parte fantástica é boa, a história é muito legal, mas eu achei que faltou algo, e depois de um acontecimento, comecei a ter crush no irmão dele. Ups. Mas enfim, 4 estrelas. Agora em agosto teve um só, e foi Sonho e Pesadelo, da Marina Dutra, que eu dei 4 estrelas também, eu acho que a maioria foi isso. Sonho e Pesadelo foram os últimos deuses a nascer, e aprenderam desde sempre que para o universo estar em equilíbrio, é preciso que haja a separação, na qual os deuses do bem e do mal não se misturam. Mas tudo isso muda quando Sonho e Pesadelo descobrem que tem um buraco na barreira entre os mundos. Então começam a se conhecer melhor. Os deuses se sentiam incompletos sem a sua metade, mas os do mal culpavam os do bem por terem tudo perfeito e se darem bem entre si. Então a escuridão cria um plano para mudar tudo isso com os criadores, mas ninguém sabe onde eles estão. E os únicos capazes de parar isso são Sonho e Pesadelo, se trabalharem juntos, mesmo que isso destrua o equilíbrio de todos os reinos.
Gente, meu cabelo tá super cacheado, então esse ventilador aqui batendo, eu tô me sentindo a Beyoncé no show. O que vocês acham? Ai, ai. Em setembro teve 2, e o primeiro foi O Roteiro do Amor, da Rai Tavares. E esse já foi 4,5, tá? Verônica é best-seller e seu livro vai virar um filme, porém nenhum dos roteiristas conseguiu passar pelos critérios dela, já que queriam mudar coisas importantes para a história. Até que chegou Daniel. Eles haviam se conhecido um pouquinho antes, de um jeito um pouquinho peculiar, então eles já criaram esse ranço um do outro. Por um acordo, eles alugaram uma casa em Atibaia para o Daniel conhecer o cenário e também escrever uma escaleta, no período de um mês, para ver se dava certo. Contrariada, a Verônica foi obrigada a ir junto, para auxiliar ele e também para ter inspiração para o seu novo livro. Então os dois, mais 5 cachorros dela, pegam a estrada. Os dias foram passando e eles foram começando a se entender mais, e aquele ranço virou um sentimento inegável de desejo. Vemos os bastidores de uma escritora e de um roteirista, e como Atibaia é a cidade natal da Verônica, também tem um pouco de drama familiar. E assim, gente, eu gostei bastante, ainda mais agora sendo escritora, me identifiquei e já peguei algumas dicas. E é um livro super emocionante, engraçado e apaixonante. E já quero um Daniel assim como eu quero um Andrei. E uma observação é que a cada começo de capítulo tem um trechinho de um livro ou um filme, e eu achei isso genial, gente. Eu adoro quando tem essas coisas. E o próximo é Entre o Mar e as Estrelas, da Mima Cobaltini. Eu amo histórias de mar e pirata, e quando eu achei essa, de Marceline, que ficou órfão, e pra fugir de um casamento arranjado, finge-se de homem pra entrar na tripulação de Excalibur, como Marcel. E ela tem vários desafios nessa viagem para manter a sua mentira intacta. Ficariam em média 4 semanas em alto mar, e Marcel passou por várias aventuras, mas também aprontou bastante, principalmente com o capitão Zahir Manoj. Acho que é assim que se fala. Ele já desconfiava que tinha algo errado com o novo integrante, e ele, que é todo chato com o cheiro, percebeu que até isso era diferente dos outros marujos. A confusão ficou ainda maior quando Marcel desmaia com febre, e assim que acorda, beija Zahir. Agora, o que vai acontecer quando e se o capitão descobrir que Marcel é Marceline, eu vou deixar pra vocês lerem. Mas eu gostei bastante, achei super interessante, e teve uma cena que eu não imaginaria que um capitão faria isso, tá? Então eu gostei muito. Mas senti que também faltaram algumas coisinhas. E também que pareceu rápido demais, sabe? E então dei 4 estrelas. Então chegou outubro, que foram 3 livros. E como era mês de Halloween, na Spook Season, eu resolvi fazer uma maratona de livros nacionais disponíveis no Kindle Unlimited, com essa vibe um pouquinho mais dark. Mas antes de falar disso, eu queria lembrar ou avisar vocês que, pra quem não sabe, esse ano eu escrevi meu primeiro romance chamado A Viagem que Mudou Tudo. Ele está disponível na Amazon e no Kindle Unlimited, e ele é um Friends to Lovers com Found Family e acontece numa viagem pro interior de São Paulo. Eu vou dar uma resumida bem breve, mas eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu explico tudo e o link pra você ler e conhecer mais na descrição. Cecília descobre que seu namorado de 5 anos está traindo ela, e ela fica super abalada, mas seus amigos a ajudam a não ficar deprê num quarto fechado. 4 meses depois, eles vão pra Analândia pra se divertir nas tão aguardadas férias. Entre festas, brincadeiras, provocações, natureza e comidas gostosas, Cecília acaba percebendo que está olhando Henrique com outros olhos. Ele é um dos amigos que sempre está ao seu lado, a fazendo sorrir e corar. Mas será que ele sente o mesmo? E será que ela tá pronta pra amar de novo? E como os amigos viajam em janeiro, eu aproveitei para fazer uma leitura coletiva a partir do dia 7/1 de 2026 pelo Telegram. Então venha ler comigo e se apaixonar pela história dos dois, e eu vou deixar todas as infos na descrição do vídeo. A gente tava quase esquecendo, tem uma novidade, que temos ilustração nova, e olha que perfeitos! Cecília e Henrique em uma das festas lá no sítio. Perfeitos. E voltando para os meus lidos, o próximo é O Veneno na Montanha, da Bianca Jung, que é o primeiro de uma trilogia. E nele, a Kalina Caster mora com sua mãe e suas irmãs, e no seu mundo ela tem que esconder os seus poderes para não ir parar na prisão. E ela vive com medo, já que ela tem outro segredo que ninguém pode saber. E então, num dia comum, os guardas chegaram e levaram sua mãe. Como ela a protegeu, Kalina deu um jeito de ir parar lá na prisão, que fica nas montanhas, para resgatar sua mãe. Ela passa por vários desafios desde o início, quando vai parar no labirinto cheio de araquins após ver a sua mãe levar uma flechada. Sobrevivendo ao labirinto, ela chama a atenção da comandante da prisão, que é a Ravena, e descobre que sua mãe era conhecida por lá. Então ela começa a trabalhar no castelo na montanha, fica mais próxima do Vixen, que é o araquim
que atacou a sua mãe e descobre vários mistérios e segredos daquele lugar e também do seu passado, além de que uma guerra de revolução estava prestes a começar. Achei muito bom, uma fantasia mais dark mesmo. Você sente aquela aflição do lugar, até porque, gente, eu odeio aranhas e tinha aranhas gigantes ali, então lendo eu já fiquei com medo, imagina se eu fosse a Kalina, né? Tem vários mistérios, assuntos políticos, poderes e projetos científicos e eu tô super curiosa para o próximo. Dei 4 estrelas e meia. E agora vamos para o livro que foi escolhido na enquete que eu fiz lá no TikTok, que foi Um Amor de Bruxa, A Magia do Halloween, da Bruna Lalesca, em que a Lisa é uma taróloga e ela precisa recomeçar a vida depois de descobrir que seu noivo estava traindo. Então ela pega suas últimas economias e se muda para um sebo. Porém, ela descobriu que não estava sozinha. Ali morava um fantasma italiano bonitão chamado Matteo, por mais de 100 anos, e ele não queria sair de lá de jeito nenhum. Depois de várias tentativas, sem sorte, ela resolve ajudar o Matteo a encontrar a luz. O que ela não contava é que conforme eles iam se conhecendo e se aproximando mais, o desejo também aumentaria. E com a noite do Halloween se aproximando, assuntos do passado da Lisa vieram à tona, como o seu ex-babaca e um espírito maligno. Eu achei muito bom. Não imaginava que o Matteo falaria realmente em italiano, normalmente é uma palavra ou alguma coisa, mas aqui são frases, isso eu achei super interessante, e que também teria hot. Mas eu também gostei muito da ligação com as cartas de tarô, eu achei a arte, assim, do livro muito bonita também, e todo o trama. Só achei que no final ficou um pouquinho vago demais, mas a autora publicou gratuitamente um extra explicando vários detalhes do passado, presente e futuro, que, gente, literalmente eu acabei de terminar de ler, e agora que a gente sabe muito mais coisa, ficou ainda melhor e eu dei 4 estrelas e meia. E agora, pra finalizar, o mais dark de todos que eu li na minha vida e nesse Dia das Bruxas, que foi Herdeiros do Abismo, da Vanessa Musial. E aqui o mundo foi dominado pelas criaturas das trevas. Graham, eu acho que é assim que se fala, é o vampiro rei, e ele acredita ser o enviado de Deus, e que seu propósito é liderar os vampiros e comandar o mundo. Em sua forma humana, ele se veste como padre, mas na sua forma vampiresca, ele mostra o seu verdadeiro eu, malvado e comandante das trevas. No inverno húngaro do século XVI, os humanos eram escravos dos vampiros ou viviam fugindo. Num grupo liderado por um profeta que recebeu uma mensagem dos céus dizendo que mandaria um guerreiro que salvaria a humanidade das trevas, Jean sofreu muito com a perda da sua família e, para sobreviver, ele aprendeu a lutar. E depois foi treinando os outros do grupo para lutar contra os vampiros. E é uma história bem sombria, os vampiros são bem malignos, egoístas e animalescos aqui. Os ataques são bem explícitos, acho que não dá pra passar pano pra eles não, e tem bastante ação. Gostei e já tô esperando a parte 2 pra confirmar as minhas teorias. Em novembro só teve um e eu já quis entrar na vibe natalina e li O Natal dos Neves, da Ray Tavares, que é um conto de Natal do livro Os 12 Signos de Valentina, que eu li no primeiro semestre, na qual a Isa vai passar o Natal na casa do André e conhecer sua família pela primeira vez. Como eles são ricos, é um pouquinho diferente da situação que ela está acostumada. Tem o POV dele e também um churrasquinho na piscina, que eu acho que é o que todo mundo queria, né? Achei super gracinha e foi bom pra entrar no clima natalino. Então chegou dezembro, que eu prometi ler vários, mas acabei lendo um só. Gente, uma correria, como vocês viram, o Natal foi aqui em casa e o Ano Novo também vai ser, então a gente teve que sair pra comprar coisa, e tem sofá, e tem cozinha, e tem arrumação, e faz isso, faz aquilo, então não deu tempo de eu focar na leitura, mas consegui ler O Encontro com Holly, da Brittany Cherry, em que no dia do seu casamento, a Holly descobre que seu noivo não a ama e que ainda foge com sua melhor amiga. Holly então muda de cidade e, como ela é escritora e obcecada por livros, ela sai andando, distraída, lendo, até que um dia ela tromba no Kai, seu vizinho, e acaba derrubando um monte de bebida nele e no chão. Revoltados, ali começa um ranço e uma briguinha entre eles. Porém, como o Natal está chegando e ela não pode voltar pra casa sem ninguém depois daquela humilhação toda, então a Holly vai em diversos encontros com caras de aplicativo no Manos, que é o restaurante do Kai, com o Ayumu, que é o seu melhor amigo, que ele é o chefe e o Kai cuida dos drinks. E o restaurante tem esse nome em homenagem ao irmão do Kai, porque eles são bem próximos e têm uma relação muito boa. Vendo a Holly se dar mal em todos os encontros, o vizinho resolve ajudá-la. E deu certo por um tempo, mas no final quem foi passar o Natal com ela foi o Kai. Mas a partir daí, diversos momentos inesperados começam a acontecer. Eu achei uma graça e é um livro super completo, tá? Tem começo, meio, fim, depois do final felizes. Tem bastante coisa e bastante informação. Achei super legal e dei 4 estrelas.
Então agora vamos olhar no tablet todo o resumão, porque eu não vou lembrar de cabeça. Então, o resumo do segundo semestre foram 10 livros, sendo a maioria fantasia e nacional. E a minha meta de leitura de 2025 era no mínimo 12 livros. Como eu queria focar muito no meu livro, em terminar de escrever, né, passar por todos aqueles processos, publicar e ainda divulgar, então eu falei, eu não vou me forçar, pelo menos um livro por mês já vai estar ótimo. No mínimo 12, mas eu queria que fosse uns 25, 30. Joguei no universo, vai que, né? E também que eu queria ler mais nacionais. E aí o total, o geral do ano, foram 22 livros, sendo 14 nacionais e 8 internacionais. A maioria deles são romance e fantasia. E aí, gente, vamos para as minhas metas de 2026, né? Eu queria continuar, eu acho, essa história de um livro por mês, pra gente não ficar se forçando. Fora que eu já estou escrevendo um novo livro, então demanda tempo, gente. Não sei se eu consigo conciliar com muitas leituras, né? Porque é mais difícil pra me concentrar e ler mais. Então, 12 livros tá ótimo. Mas, como eu gosto de ser ousada, vamos tentar 24, tá? Porque aí são 2 por mês, né? Dá pra ler mais, mas vocês entenderam. E como a minha outra meta era ler mais livros nacionais, no mínimo 5, e eu passei super essa meta, então eu pensei para 2026 desencalhar os livros da minha estante, que está aqui na sala. Porque a gente vai comprando, e os livros que estão aqui tem que ser lido, né? Então chegou a hora. Vocês querem um vídeo mostrando todos os encalhados, né? Todos os livros não lidos que eu tenho por aqui? Comenta pra eu saber. Comentem aqui quantos livros vocês leram e qual a meta de vocês pro ano novo. E leiam A Viagem que Mudou Tudo comigo, na nossa leitura coletiva que começa dia 7/1. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau!